alegria podermos estar aqui. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 25. 2 Crônicas, capítulo de número 25. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, porque nós bem sabemos que quem dá a oportunidade é o Senhor. Meu pastor, minha pastora, né, pela confiança. Confesso que ontem, na hora que ele mandou mensagem, eu tremi a base e falei, Senhor Jesus, misericórdia. Né? Mas, que não seja eu que fale, mas que seja o Espírito Santo que venha falar conosco nesta noite. Amazias, na minha Bíblia diz assim, Amazias vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Fez tudo o que era reto, porém não com o coração inteiro. E como o Senhor tem falado conosco desde o início do culto sobre isso, né? O Espírito Santo, ele sempre dirige a palavra que ele quer falar conosco. Que o Senhor, meu Pai, venha ter liberdade de falar conosco. Que o teu Santo Espírito venha repreender toda a fúria do maligno, tudo que não provém do Senhor, venha cair por terra. Que a bênção protetora do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha se fazer presente aqui, Senhor, abrindo os corações e falando com cada um de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos. Eu achei interessante que hoje eu retornei para o trabalho, né? E aí quando a minha coordenadora me entregou, e eu já estava com essa palavra no coração há alguns dias, né? E aí a hora que a minha coordenadora me entregou a sacolinha com o caderno, né? Dizia assim, na capa do caderno, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda, pois isso é superação. E o Senhor vai falar um pouco conosco nesta noite sobre esse rei. Um rei que a Bíblia nos relata que ele fez tudo o que era certo. Ele não fez errado, mas porém, não de coração inteiro. E como isso é importante nós refletirmos, como nós temos feito as coisas para o Senhor. As coisas simples, mínimas do nosso dia a dia, a nossa oração, o nosso fervor, o nosso adentrar a casa do Senhor. Como nós temos feito o que tem sido colocado nas nossas mãos para nós fazermos. Como nós temos reagido. Será que nós estamos como esse rei? Fazendo para cumprir uma tabela, para cumprir um compromisso, porque senão o pastor vai ligar, porque senão o pastor vai perguntar. Ou será que nós estamos aqui com alegria? Ou será que nós adentramos essas portas com alegria e sabendo e entendendo quem nós somos no Senhor? Que nós não somos merecedores jamais de estarmos aqui. Mas que pela tua graça e misericórdia, Ele nos concede o favor de podermos estarmos reunidos constantemente cultuando aquele que é digno de toda honra, glória, louvor, exaltação. Será que nós temos tido esse compromisso com o Senhor? Será que nós temos tido esse tipo de reflexão da parte do Senhor? Ou será que nós estamos fazendo no automático? Liga um botão e vai para o culto, liga um botão e ora, liga um botão e jejuma, liga um botão e faz. Mas faz sem inteireza de coração. E o nosso coração, a Bíblia sempre vem falar sobre ele. Sempre a Bíblia está nos falando, nos relatando sobre o coração. Porque é a sede da nossa alma. O coração é o comando, é o controle. É dali que sai
tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Se eu tenho pensamentos bons, se eu tenho pensamentos ruins, partiu do meu coração. Partiu do meu coração se é um coração puro ou não. A palavra vem nos dizer que aquele que vai ver ao Senhor é aquele de mãos limpas e de coração puro. E às vezes a gente não se preocupa e não tem um entendimento do que significa isso. Por quê? Porque estamos num automático. Porque estamos acostumados com a presença do Senhor. Estamos acostumados a estar na casa do Senhor e não refletimos o quão maravilhoso isso tudo é. O quão maravilhoso é podermos estar aqui. O quão maravilhoso é eu e você ter essa oportunidade. A Bíblia vem nos dizer que nós éramos mortos, separados, inimigos de Deus. Isso não era só a Rafaela, isso não era só você, só eu, era todos nós. Mas Jesus veio aqui para nos restaurar, porque a desgraça do mundo era o pecado. O pecado é que nos afastou, é que atrapalhou o plano desde lá do jardim. Adão e Eva, desde o jardim o pecado entra e acontece essa ruptura e essa separação, e não é diferente nos dias de hoje. Esse rei, o Senhor me levou a pesquisar o significado do nome dele, fortalecido por Deus. Ele tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha tudo para ser alguém que marcasse a história. Porque ele vinha ali para fazer algo, ele tinha algo nas mãos dele para fazer, muito importante. Porque o Senhor concedeu essa graça a ele. Era vontade do Senhor ter reis? Nós sabemos que não. Nós sabemos que foi um pedido do povo. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, que nós nunca vamos entender, né? Porque o povo é rebelde desde o primeiro homem e a primeira mulher. Mas Ele sempre está ali estendendo a mão. Sempre Ele está ali, mesmo na nossa incredulidade, mesmo nas nossas dificuldades. Ele está ali olhando para nós e falando: filho, eu estou aqui. Ele está de braços estendidos para nós o tempo todo. E isso nós precisamos reconhecer. E se nós reconhecêssemos isso verdadeiramente nessa noite, eu tenho certeza que nós sairíamos daqui de forma muito diferente. Eu tenho certeza que quando fosse quinta, quando fosse domingo, nós estaríamos com o coração desejoso, ansioso de estar aqui, de estar na presença de Deus, de estar na oração, de buscar ao Senhor. Se nós tivéssemos o mínimo de entendimento do tempo que nós estamos vivendo, da volta de Jesus que está próxima, que o Senhor está falando aqui desde o início do culto, e nós estamos dispersos. Sexta, na tarde da adoração, eu fiquei vendo a missionária Sônia falando sobre a sede do povo lá, e por isso Deus tem a liberdade de fazer tantas obras. E às vezes nós vemos aqui a presença de Deus querendo ser derramada, mas aí o nosso coração está fechado. Ai, porque o meu dia foi isso, o meu dia foi aquilo, eu estou cansado. Ai, o meu marido, ai, o meu filho, ai, a minha casa, ai, isso. O irmão olhou para mim assim, o irmão falou isso para mim, o irmão torceu o bico para mim. Irmãos, e daí? E Jesus, o que Ele passou naquela cruz por nós? No nosso lugar, se todas as vezes que nós formos reclamar e murmurar de qualquer coisa, nós nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós naquela cruz, se nós trouxermos à nossa memória o que Ele estava sofrendo ali por amor de nós, se esvaziando da sua glória, se esvaziando de quem Ele é, para vir aqui num corpo humano, se sacrificar e ser um bebê, se deixar ser um bebê, se deixar ser gerado no ventre de uma mulher, se permitir ter que aprender a andar, aprender a falar, Ele sendo Deus. E por quem? Por mim, por você, por nós. Será que isso não é motivo de nós nos alegrarmos e vivermos constantemente
constantemente contentes, felizes, alegres, saltitando de alegria, entendendo que Ele é a nossa força, entendendo que Ele é quem nos sustenta de pé, entendendo que independente das lutas, das dificuldades, dos problemas, Ele nos amou. Ele nos escolheu, e se Ele permite lutas e batalhas, é para nos tornar melhores, é para nos fazer melhores, porque infelizmente nós somos difíceis, nós temos uma natureza terrível, uma natureza adâmica, herdada lá de Adão, que só a misericórdia divina. Porque tem hora que a gente olha com os nossos olhos humanos, tem hora que eu vou ler na Bíblia, eu gosto de entrar assim na história, né? E lendo e tentando vivenciar aquele momento ali. E a gente vai ficando com tanta raiva dos personagens bíblicos, né? Como assim? Que absurdo! Como que faz isso? É um rei, um nome desse, tem todo esse poder e faz isso com o Senhor? Mas e eu e você? O que nós estamos fazendo todos os dias? Será que nós também não estamos negligenciando a adoração, negligenciando a oração, negligenciando o que o Senhor coloca nas nossas mãos? Eu não sei o que o Senhor colocou na mão de cada um, porque cada um o Senhor trabalha especificamente. Agora, o que Ele tem comigo é comigo, o que Ele tem com você é com você. É com cada um de nós, e nós precisamos entender a grandeza disso. Nós precisamos compreender o quão maravilhoso isso é. Já está com 3 anos que eu estou aqui, eu louvo a Deus todos os dias, pelas palavras, por estar aqui na casa do Senhor, por ter um lugar que eu sonhava, eu almejava, mas eu imaginava que não existia. E aí, eu fico vendo as palavras, eu me lembro bem que na primeira vez que eu adentrei aquelas portas, estava numa campanha sobre avivamento. E é o que o Senhor deseja derramar desde esse dia, desde sempre. Porque é a vida dele em nós e é isso que ele deseja. Foi para isso que ele nos comprou por alto e bom preço. E aí o Senhor vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, vem falando. Nesse projeto de vida, como Ele tem falado conosco, como Ele falou conosco todos esses dias, representando cada mês, nos instruindo e nos dirigindo ao que Ele deseja, ao que precisa ser feito, para que esse avivamento verdadeiro venha e seja derramado de verdade. Mas para que isso aconteça, o meu coração, o seu coração, precisa estar inteirinho para o Senhor. Não pode ser 10%, não pode ser 99,9%, porque a matemática de Deus não é como a matemática humana. 99,9% é em cima do muro, é morno, e o Senhor vomita. Ele quer de mim e de você, de todos nós, de nós Regional Formosa, de nós enquanto corpo de Cristo aqui na terra, uma diferença. E isso não depende do pastor, isso não depende da pastora, isso não depende de ninguém. Do Espírito Santo muito menos, porque Ele está aqui todos os dias falando, querendo derramar, querendo renovar, querendo batizar, querendo fortalecer. E nós estamos dispersos, voados, preocupados com as demais coisas e se esquecendo do principal, do reino de Deus. Sabemos o versículo de cor, todos nós sabemos, todos nós conhecemos, mas será que eu tenho consciência do que é esse reino? Será que eu sei realmente que reino é esse? Tem um livro que eu acho muito interessante que fala o reino de ponta cabeça, e ele vem trazendo o que é esse reino. E se a gente for lendo, nós tivemos aí há pouco tempo na escola dominical o estudo do Sermão da Montanha. E ali dá para a gente ter uma noção, né? Que o pastor Cleomar falou aqui é muito importante, né? Se alguém me pedir a capa, eu dou a túnica. Mas será que nós estamos dispostos a deixar isso? A deixar o Senhor fazer? A deixar o Senhor trabalhar? Esse rei aqui começou muito bem, ele tinha tudo para ser maravilhoso. Lá no versículo 4 nos diz assim: porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, ou seja, na palavra, no evangelho de Jesus.
Ali ainda não era o Evangelho de Jesus, né? Era o Pentateuco que Moisés havia escrito. Como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Então ele começou muito bem, ele começou fazendo certo. Só que Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que no coração dele existia várias coisas. Assim como ele sabe o que tem no meu coração, o que tem no seu coração. E assim ele quer lavar, lapidar, limpar, transformar, curar, trabalhar em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, ele precisa achar liberdade para fazer. Ele só vai fazer se eu falar: Espírito Santo está aqui, né? Se eu falar a verdade para ele, falar: eu sei que eu sou isso, sou aquilo outro, eu me arrependo, me ajuda. Nós vemos a história de Davi, né? Continuando aí com os reis. Davi, quando a gente vai lendo a história dele, a gente fala: meu Deus, né? Como assim? Homem segundo o coração de Deus? Matou o amigo, né? Pegou a mulher dele. Como assim? Mas ele tinha um diferencial que eu e você precisamos ter. Ele se arrependia verdadeiramente. Saul não. Saul era bonito, era isso, era aquilo, era escolhido de Deus também. Mas ele não se arrependia. Ele sempre queria achar um culpado. E o grande problema da humanidade, o grande problema meu e seu é esse. Que nós sempre achamos um culpado. Desde Adão e Eva, nós vemos lá, né, Deus chegando até Adão e ele fala: não, ainda põe a culpa em Deus, né? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Uai, Eva, e aí? Não, foi a serpente, a culpa nunca é minha. E se a culpa nunca é minha, eu vou mudar como? Eu vou me arrepender do quê? Se a culpa não é minha. Então nós precisamos entender como foi pregado no domingo aqui, esse evangelho simples. Ele é simples, não tem dificuldade nele. A dificuldade maior é de nós matarmos a nossa carne, o nosso eu, o nosso orgulho, que foi o que fez esse homem cair, né? Se a gente for ler na sequência do capítulo, nós vamos ver que entra a incredulidade, porque ele manda contar ao povo, os soldados dele, né? Não confiando no Senhor. E aí quando ele vê que tinha 300 mil ali, ele fala: não, vou comprar mais 100 mil. Ele não confia no Senhor. Engraçado, né? 300, assim como Gedeão ganhou. Mas ele não confia, ele tem incredulidade. E a Bíblia vem nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar ao Senhor se eu não tiver fé no meu coração, se eu não crer nele de todo o meu coração, se eu entender e mesmo os meus olhos vendo algo completamente o oposto, eu olhar e falar: eu creio no Senhor, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que Ele ainda vai fazer algo especial na minha vida e deixar Ele trabalhar. Nós impedimos o trabalhar do Senhor constantemente nas nossas vidas. Quão longe era para cada um de nós aqui estarmos? Quão longe era para cada um de nós estarmos? E eu me incluo nisso. Porque a palavra, antes de falar com a igreja, fala com a gente, né? Quão longe era para nós estarmos, quão à frente era para nós estarmos, mas nós atrapalhamos e impedimos o agir e o plano de Deus com as nossas incredulidades, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa altivez. E aí o Senhor vem trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, e aí se eu deixo Ele trabalhar, se eu dou liberdade para Ele, me ajudar a dar um coração inteirinho para Ele, Ele vai fazer. Agora, o grande problema, e às vezes a gente culpa Satanás, né? Fala: não, a culpa é do diabo. O diabo que é isso, o diabo se levantou, o diabo está furioso. Ele é um inimigo, sim, mas o meu maior inimigo e o seu maior inimigo se chama eu. Eu sou o meu maior inimigo, porque sou eu que posso impedir os planos de Deus. O diabo não pode. Ele não tem poder de impedir o que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor tem na sua vida. Mas eu posso impedir, com a minha incredulidade, com a minha altivez, com a minha soberba, com o meu orgulho, com o emburrar, que tem gente que emburra, né? Fala: Deus não fez do jeito que eu queria, então vou fazer bico. Que besteira fazer bico com Deus, né?
Quem sai prejudicado somos nós. E aí, o Senhor vem nos fazer refletir nessa noite. Quem está mergulhado no Evangelho tem um coração inteiro para Ele. Porque essa palavra, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina a mergulhar nele. E o Senhor tem falado conosco sobre boias espirituais, sobre superfície, né? Sobre o meu cristianismo. O Senhor tem nos feito refletir. Agora, será que eu tenho alimentado e feito como a vaca, né? A vaca, ela volta o alimento e fica ruminando ali aquele alimento por muito tempo. Ou será que eu saio daquela porta para fora, me esqueço do que o Senhor falou, depois eu vejo, depois eu mudo, agora não, hoje não, Jesus, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo. Nós temos a mania de fazer isso. E aí segue, né? Como a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, esse rei, ele vai começar a idolatrar outros deuses. Olha que coisa terrível. E aí às vezes a gente fica assustado, né? Fala, nossa, como assim? E eu e você? O que nós temos idolatrado? Será que não tem nenhuma idolatria dentro do meu coração, dentro do seu coração? Não é só uma imagem de escultura que é uma idolatria. Nós vemos lá Deus pedindo Isaac a Abraão porque ele se tornou um ídolo para Abraão. E será que eu também não tenho um ídolo lá na minha casa? Será que eu não tenho um marido, um filho, um carro? Alguma coisa como ídolo que está entre mim e Deus, que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus, que está impedindo que o meu coração seja inteiro, seja 100% dele. Nós precisamos refletir, nós precisamos repensar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, porque eles provêm do nosso coração. Se o nosso coração é puro, é limpo, os nossos pensamentos vão ser puros e limpos. Agora, se o meu coração está sujo, né? Está ali com a ranhura, ali com o irmão, que às vezes falou algo para mim, que às vezes me entristeceu com um olhar, que às vezes ele nem sabe, mas você está lá guardando e remoendo aquilo ali e trazendo veneno para a sua alma, né? Então, que a gente venha pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre tudo isso. E aí o profeta chega até ele, né? E repreende ele sobre tudo que ele estava fazendo. E aí ele desonra o profeta. Ele fala que né, ele toma outros deuses, ele faz tudo isso. O profeta chega para ele e ele fala, sucedeu que falando ele, lhe respondeu, puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te. Por que te feriram? Então o profeta parou e disse, bem vejo eu que Deus já deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Será que nós temos ouvido os conselhos de vida que saem desse altar para as nossas vidas? Ou será que nós estamos fazendo como esse rei? Não, isso aí é coisa de homem. É porque sabe o que está acontecendo lá na minha vida, e aí veio falar, jogar indireta para mim. Não, o Senhor me conhece, o Senhor te conhece, e Ele não joga indiretas, Ele fala diretamente comigo e com você. E quando Ele fala, é porque Ele quer uma transformação, é porque Ele quer um coração inteirinho para Ele. E aí, o que eu tenho feito com isso? A hora que eu saio daquela porta, eu saio falando mal da pregação, saio falando mal do irmão, saio fofocando, saio fazendo o quê? A hora que eu saio daquela porta para fora. Que a gente venha refletir, porque é sério, irmão, é muito sério, é muito triste, se naquele grande dia, né, nós olharmos e falarmos, Senhor, Senhor, né, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor olhar para nós e falar, aparta de mim, eu não te conheço. O que adiantou eu ficar aqui sentado num banco, ouvindo as palavras, e depois remoer lá no inferno cada palavra dessa? Cada palavra que o Senhor falou conosco. Cada vez que Ele me exortou, que Ele me consolou, que Ele me corrigiu, que Ele falou, olha, não é por aí. Mas eu disse, não, eu quero.
é a minha vontade, porque, como eu disse, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós queremos do nosso jeito, como esse rei. Não, é do meu jeito, eu compro, eu pago, eu faço. E aí, o que adianta? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pode vir o inferno inteiro se levantar contra as nossas vidas, mas se o Senhor é conosco, nada e ninguém vai impedir. Agora, se eu estiver de coração dobre, né, duvidoso, às vezes acredito, outra hora não acredito. Hoje eu creio demais, amanhã me afeta lá embaixo. Hoje, meu Deus, me aviva, me renova, eu quero fazer sua obra, né? Virada de ano, normalmente a gente faz tanta promessa para Deus, né? Projeto de vida. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero ser usado por Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí vai passando os anos, vai passando os meses, chega no final do ano, a gente nem se lembra do que pediu ao Senhor. Nem se lembra dos compromissos que fizemos com Ele. Nossa, é mesmo, eu falei que eu ia fazer, eu falei que eu ia agir assim, eu falei que eu ia. E aí? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Pode ser hoje, a volta do Senhor. E como está o meu coração? Como está o seu coração diante do Senhor? A Bíblia vem nos falar inúmeras vezes sobre o coração inteiro. Talvez não com esse nome, mas ela vem nos falar inúmeras vezes desse coração inteirinho para o Senhor. Em louvores, na palavra, em todo tempo. Às vezes quando Deus nos exorta, é amor, é cuidado, é Ele falando, eu quero você por inteiro. Eu quero 100%, eu não quero 90%. Não, eu quero por inteiro. E às vezes nós vamos deixando a vida nos levar. Vai levando, vai levando, vai levando. E aí, imagina só, se hoje Jesus voltar, será que Ele vai nos levar enquanto igreja do Senhor? Será que hoje, se Ele olhar para mim e falar, estou voltando, mas a Rafaela vai ficar? Porque tem isso e isso entre mim e ela. E aí? De que adiantou eu me sacrificar, né? Digamos assim, de estar na casa de Deus, às vezes é uma correria do dia a dia, estar aqui, né? Correr para poder estar na igreja, pelo trabalho, e Jesus voltar e eu ficar. Por quê? Porque ele não tinha um coração inteiro para Ele. Porque ele não achou um coração que era todo dele. Ou então pior, se morrermos e formos para o inferno, e escutar da parte do Senhor, aparta de mim que eu não te conheço. Eu sempre falo isso ao Senhor, falo, Jesus, misericórdia, quebra, amassa, amarrota, esmaga, faz o que for preciso, mas não deixa eu escutar isso do Senhor. Não permita que eu venha ouvir isso da parte do Senhor. Que nós venhamos ansiar e desejar ouvir do Senhor, entra, servo bom e fiel. Que esse seja o maior desejo do nosso coração. Que o nosso coração venha entender e compreender. Para que eu venha escutar isso da parte do Senhor, eu preciso dar um coração inteiro para Ele. Ele não pede nada para mim e para você que Ele não fez primeiro. Ele já se deu. Ele já se doou e não foi uma parte. Ele se doou por inteiro. Pela minha vida, pela sua vida, pela igreja amada dele aqui na terra. E aí? Eu estou reconhecendo isso? Que essa pergunta fique na minha cabeça, na sua cabeça, todos os dias. Que todos os dias nós possamos pensar, refletir. Ei, coração, como que você está aí? Está 100%? Está inteirinho para Deus? A hora que eu venho orar aqui, como tem sido a minha oração? Será que a minha oração é uma oração mecânica? Será que a minha oração é uma oração onde eu quero vingança, eu quero justiça da parte de Deus? Ou será que a minha oração é se derramando na presença de Deus? Será que a minha oração tem sido uma oração que cheira como um cheiro suave e agradável às narinas de Deus?
Ou será que é uma oração que irrita Ele? Que nós venhamos refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Opa, pera lá, vem um pensamento aqui, por quê? Da onde está vindo? Por que eu estou pensando isso? Como que está meu coração? Meu coração não está bem, se eu estou pensando assim, tem algo de errado. Que a gente venha refletir um pouco mais sobre isso. Nós vemos Pedro, né, tão impetuoso, né, como ele era, e fala, né, não, eu vou até a morte com o Senhor, e de repente nega Jesus, mas ele se arrepende amargamente. E aí Jesus vem, estende a mão para ele, restaura ele, e fala para ele, né, em uma conversa particular ali, ó, olho a olho, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí a resposta dele, quando ele vê sinceridade no coração de Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E aí às vezes a gente pensa, não, isso é para o pastor. Não. As ovelhas, quem gera ovelha é ovelha. E aí, o que eu tenho feito com as ovelhas? Será que eu tenho amado com o amor de Deus? Será que eu tenho amado com o coração de Deus? Com um coração puro e doador de Deus? Ou será que eu tenho amado aos meus moldes? Ah, eu amo a Vanessa porque ela é minha amiga, né? Então eu gosto mais dela. Agora já o fulano, não sei não. Esse não é o amor de Deus. E quando Jesus fala para Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele não fala isso só para Pedro, ele não fala isso só para os pastores, ele fala para a sua igreja, ele fala para mim, ele fala para você. Eu não sei qual é a ovelha que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, se são os adolescentes, se são as crianças lá na salinha das crianças, né? Naquele dia que você está escalada, que você às vezes nem se lembra da sua escala. Nossa, é mesmo, estou escalada, ai meu Deus do céu, deixa eu arrumar alguma coisa aqui correndo aqui para esses meninos. Será que isso é um coração inteiro para Deus? As ovelhas que estão assistindo a transmissão, né, pelo DCM, as ovelhas que adentram essa porta e eu estou ali escalada como diaconisa, e no meu dia a dia, na minha correria, eu deixo passar e nem lembro de dar um paz do Senhor, porque eu estou triste, porque eu estou angustiada, porque é isso, porque é aquilo. Eu não sei quais são as ovelhas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos. Eu sei que são muitas. E eu sei que o desejo dele é o mesmo que ele falou para Pedro. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ama como eu amei, porque eu morri por ele. Ah, mas é uma pessoa difícil. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. É cobrança. Ama como eu amei. Ele não pôs condições para amar. Ele vai nos perdidos, ele vai no sujo, ele vai lá no... Tanto que ele não foi recebido aqui, bem recebido, justamente por isso. Porque ele andava era nos valados, era nos lugares que ninguém queria ir. Ele sentava era na mesa de que ninguém queria comer. Ele ia atrás da mulher prostituta, ele ia atrás de cada um. Por quê? Porque ele amava. Porque ele ama. Com amor ágape puro. E eu, e você, e nós, Igreja Regional Formosa. Será que nós temos amado como o Senhor? Se o meu coração, ele é inteirinho para Deus, eu amo. Mesmo se estou sendo caluniado. Mesmo se estou sendo apedrejado. Mesmo como Estevão estava sendo apedrejado, mas ele olhava, via o céu aberto e falava, Senhor, não imputa esse pecado neles não. Isso é amor verdadeiro. Isso é amar como o Senhor amou. E infelizmente, nós, a igreja desse século, está muito distante desse amor. Infelizmente. E só iremos receber o verdadeiro avivamento da parte do Senhor o dia que compreendermos um pouquinho mais e aplicarmos
um pouquinho mais de esforço, de dedicação, de esmero na obra do Senhor, no fazer para o Senhor, no fazer não para que o pastor veja, para que a pastora veja, para que eu seja reconhecido, para que o meu nome seja citado, não, é para o Senhor, porque se ninguém vê, é melhor ainda, porque o galardão está certo lá no céu, e é isso que o nosso coração precisa almejar, é isso que o nosso coração precisa ansiar e desejar todos os dias, que o Espírito Santo venha nos constranger dia após dia, para que nós venhamos viver esse evangelho puro, simples, fácil. Às vezes a gente vê as pessoas falando, não, ser crente é difícil demais, né? Não, é maravilhoso. É maravilhoso que você está chorando, às vezes ali, mas o Senhor vem e te consola, na mesma hora você está chorando de alegria. Ai, Jesus, eu te amo, obrigado, Senhor. Por quê? Porque nós temos Ele. Nós temos a coisa mais maravilhosa que nós poderíamos ter. O melhor presente, a melhor presença, a melhor pessoa, que é o Espírito Santo de Deus morando em mim, morando em você, habitando na igreja, trabalhando na igreja, salvando, curando, transformando, libertando, tocando em nós, reavivando, fortalecendo a cada dia, a cada culto. Que nós venhamos adentrar aquelas portas ali, gratos ao Senhor, pelo cuidado, pelo amor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque eu tenho certeza que se todos nós formos testificar o que Deus tem feito, grandes coisas Ele tem feito, tem permitido lutas, com certeza, mas com o objetivo de nos tornar pessoas melhores, com o objetivo de nos fazer alguém que tem um coração inteirinho para Ele. Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, até o ponto dele olhar e falar, opa, agora é meu, então agora eu posso usar, agora eu posso fazer, acontecer do jeito que eu quiser, porque eu tenho liberdade. Agora, enquanto Ele não acha isso em mim e em você, nós vamos atrapalhar, nós vamos impedir o agir dEle. E aí? O que vai adiantar? Então, às vezes a gente clama, chora, pede, Jesus me usa, me ajuda, né? E Ele fala, não, peraí, eu não quero te usar, não. Eu quero te curar, eu quero te fazer, eu quero te transformar, eu quero fazer um vaso novo, porque o vaso quebrou, rachou, está precisando de ser moldado. Então, vamos dar essa liberdade ao Espírito Santo, para que Ele venha olhar aqui para a igreja regional Formosa e falar, opa, posso derramar um avivamento, posso voltar, porque eu tenho uma igreja para buscar, porque eu tenho um povo para dizer que é meu povo, que eu vou voltar e tem um povo para me levar comigo. Que o Senhor venha achar essa liberdade de trabalhar comigo, com você, com cada um de nós. Que nós venhamos refletir isso todos os dias. E para encerrar, eu quero ler um versículo de Tiago. E eu gostaria que todos ficassem de pé e abrissem comigo a palavra do Senhor e refletissem esse versículo. Tiago, capítulo de número 4, do verso 8 ao verso 10. Tiago, capítulo de número 4, do versículo 8 ao versículo 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Que o Espírito Santo venha colocar esse desejo no meu coração, no seu coração, no nosso coração todos os dias.
Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de a cada dia podermos ouvir o Senhor falar conosco. Isso é graça, é favor que nós não merecemos, mas que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nos concede a cada dia. Continua trabalhando, meu Pai, com cada um de nós. Que o Senhor venha ter liberdade de falar conosco todos os dias nesta casa. E que não precise mais do Senhor nos exortar a cada dia, mas que o Senhor venha achar corações inteiros, prontos para fazer a tua vontade, desejosos, ansiosos por ti. Que nós venhamos, meu Pai, desejar somente a ti. Nada mais, que o nosso desejo seja só o Senhor, só sentir a tua presença, só ser renovado por ti, só ser fortalecido por ti, Espírito Santo. Acha verdadeiros adoradores nesta noite, neste lugar. Age em nossas vidas, Espírito Santo. Trabalhe em nosso favor, Pai. Tira de nós tudo que não te agrada, tudo que separa a minha vida da tua vida, tudo que está entre mim e ti, tudo que está entre o meu irmão e o Senhor, Pai. Que o Senhor venha trabalhar de forma especial na vida de cada um de nós. Até a forma que o Senhor olhe e fale: são todos meus, é a minha igreja. De forma que o Senhor venha ter orgulho de olhar para nós e dizer que nós somos o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa. Trabalhe em nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dá-nos um coração inteirinho, todinho teu, porque o seu coração é inteirinho e todinho nosso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que eu sei que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós, porque o Senhor nos ama de forma especial. E eu te agradeço por esse amor, eu te agradeço por esse cuidado, eu te agradeço por cada exortação, Pai. Eu te agradeço por cada vez que o Senhor nos consola, nos conforta, nos constrange. Continua nos constrangendo, Espírito Santo, a sermos melhores, a sermos igreja do Senhor, a sermos totalmente do Senhor, para a glória, honra, louvor do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos, agradecemos e bendizemos ao teu santo e poderoso nome. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender essa palavra, a viver essa palavra, a aplicar essa palavra todos os dias da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, ao meu pastor, que eu tenho muita alegria de dizer que é meu pastor, minha pastora, toda a Regional Formosa, o Corpo de Obreiros. Que Deus nos abençoe a cada dia. Aleluia. Aplauda dando glória a Deus.